Eu convido a você que nos assiste a abrir a sua Bíblia, a acompanhar no livro de Marcos, seu capítulo 5, versículos de 1 a 20. Amém? Marcos 5, de 1 a 20. Dá um segundinho para você encontrar. A gente recebeu aí, como o pastor comentou ainda há pouco, a notícia do nosso irmão que se foi, né? Mas ele se foi para os braços do Pai, está na glória com o Senhor. É um lugar para onde nós almejamos, nós desejamos estar, né? É claro que todos nós sentiremos saudade, mas queremos que o irmão ele cumpriu o seu propósito também aqui na terra. Amém? Vamos lá, Marcos 5, Marcos 5, versículos de 1 a 20, diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, dependendo da sua tradução. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo ou dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Versículo 7. Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus então permitiu, e saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, e para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, ou criadores de porcos, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava o que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele se foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Nós vamos olhar aqui para esse texto, vamos mergulhar nele, vamos tirar para a minha vida e para nossas vidas algumas lições ou aquilo que o texto ele quer dizer para nós nessa noite diretamente. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar para que a gente conhecesse um pouco mais sobre o autor desse livro, né? Sobre Marcos, né? Marcos, ou João Marcos, né? Que assim era o seu nome, ele era primo de Barnabé, né? Isso a gente encontra lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Ele era primo de Barnabé e filho de Maria, que morava em Jerusalém, onde se reuniam os apóstolos. Atos 1, 13 e Atos capítulo 12, versículo 12. Esse eu quero ler, porque tem um aspecto interessante nele aqui, só para a gente contextualizar a palavra de Deus nessa noite. Versículo 12 diz assim, do seu capítulo 12:
Aqui ele está falando sobre Pedro, quando Pedro ele é livre da prisão, né? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codinominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, né? Então, Pedro, quando ele foi liberto da prisão e tinha a sua morte ali quase como certa, Deus ele envia o seu anjo e liberta Pedro, e a casa que Pedro ele vai buscar refúgio é a casa de Marcos, né? Ali em Jerusalém. Que nós mais podemos falar sobre ele? Podemos dizer que Marcos, assim como o evangelista Lucas, ele não foi um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos, né? Isso é bom, é importante lembrar. Muitos o consideram também Marcos como um provável discípulo de Pedro, porque Marcos ele é mencionado por Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, onde Pedro chama ele de meu filho Marcos, né? Então, daí a tradição tende a entender que Marcos ele poderia ter sido também um discípulo de Pedro. Marcos ele também foi um colaborador, um ajudador também do apóstolo Paulo. Em aproximadamente 44 depois de Cristo, as datas que eu vou passar aqui, elas sempre são aproximadas, tá? Não exatas. Marcos ele acompanha Paulo e Barnabé a Antioquia. No versículo 25 do próprio capítulo 12 nós vemos isso, né? E logo depois disso ele parte com Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária, do apóstolo Paulo, né? Capítulo 13, versículos 5 e 13. Só que tem um porém nessa primeira viagem. A gente vai ver aqui no capítulo 13, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João ou Marcos como auxiliar. Versículo 13 diz: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ou seja, Marcos aqui, no meio da viagem, ele decide retornar para sua casa, decide retornar para Jerusalém e abandona Paulo na sua primeira viagem missionária. É um fato importante e grave aqui. 6 anos mais tarde, aproximadamente 50 depois de Cristo, Marcos ele decide acompanhar novamente Paulo na sua segunda viagem missionária. Só que devido a esse fato que a gente acabou de ver, né, Paulo ele se recusa a levar Marcos, né, porque da primeira vez Marcos o abandonou. E a gente encontra isso no capítulo 15, dos versículos 36 a 39. Então, Marcos ele quis ir na segunda viagem, Paulo recusou, disse não. Barnabé tentou interceder por ele, né? Mas Paulo bateu o pé firme e não o levou. Isso causou a separação de Paulo e de Barnabé, né? Como eu disse, está no capítulo 15, do versículos 36 a 39. Então, Marcos ele parte com Barnabé para a terra de Chipre. Aproximadamente 62 depois de Cristo, nosso autor aqui, o evangelista Marcos, ele aparece com Paulo em Roma, né? No mesmo capítulo 4, versículo 10 de Colossenses, e também no livro de Filemão, versículo 27. 4 ou 5 anos mais tarde, Paulo pede que Marcos se encontre com ele, né? Em 2 Timóteo 4:11 nós vemos isso. Ou seja, indicando que no final da vida de Marcos, ele possivelmente se tornou um grande e um dos colaboradores mais próximos da vida do apóstolo Paulo, né? Esse é o nosso evangelista. E a nossa carta? Ou o livro de Marcos? Embora não haja base cronológica para que a carta ou o livro ele seja datado com uma forma 100% precisa, né? Alguns historiadores colocam o livro de Marcos a partir do versículo do ano de 65 até 70 depois de Cristo, né? Justamente nos anos em que se seguiram a perseguição decretada por Nero no ano de 64 depois de Cristo, né? Outros
falam em 63 e ainda há alguns que falam a partir do ano 50. Mas o importante é frisar que, em sua maioria, todos eles concordam que Marcos não pode ter sido escrito depois do ano 70, ou seja, depois do ano da destruição da cidade de Jerusalém. Outro fato importante aqui sobre o nosso livro é que ele foi escrito em Roma, para os cristãos que estavam em Roma, né, pelo nosso autor Marcos. Mas vamos voltar para o texto e vamos identificar algumas coisas aqui também importantes. Vamos ver aqui quem são as pessoas que fazem parte desse nosso texto que nós lemos aqui nessa noite, né? Isso é um fato importante. O primeiro deles, claro, Jesus. O personagem principal da história é o nosso Senhor. Jesus, ele tem vários títulos que são dados a ele, né? E nos evangelhos, Jesus ele é tido como, em Mateus como rei, em Marcos como servo, em Lucas como filho do homem e em João como Deus. Ou seja, Jesus aqui ele é apresentado como servo no evangelho de Marcos, mas nós vemos que, pelo texto que nós lemos, que mesmo sendo servo, Jesus também tem poder e tem autoridade para transformar a vida desse homem especificamente que nós estamos vendo aqui, e o liberta da escravidão das trevas. Claro que o próximo personagem tem que ser o homem endemoniado, né? A gente viu um pouquinho sobre ele, que vivia nos cemitérios, pelos montes, sem destino, gritando, se autoflagelando, né? Sem liberdade, ou seja, ele tinha a liberdade privada pelos demônios que o atormentavam e também, por alguma maneira, pelas pessoas que ali tentavam, mesmo que sem saber, ajudá-lo, né? E acabavam prendendo, né, com cadeias, e as cadeias que nós vimos que não eram suficientes para segurá-lo. A gente tem também ali os criadores de porcos. Por que eles são importantes? Porque é justamente pelos criadores de porcos ali daquela cidade que os demônios eles tinham algo que a gente chama de legalidade para atuar naquele lugar. Autoridade, né? A gente chama, outros vão chamar como área de jurisdição, né? Mas os criadores de porcos, ao criarem os porcos ali, eles davam essa autoridade para que os demônios eles atuassem ali. Mas por que essa autoridade? Porque em Levítico capítulo 11, versículos 7 e 8, ou Deuteronômio capítulo 14, versículo 8, né? Deus ele tinha dado lá atrás para os israelitas uma ordem, um mandamento. Que mandamento era esse? Deus ele separou alguns animais. Olha, esses vocês podem comer, vocês podem tocar, esses vocês não podem, né? Existia ali uma questão cerimonial, de purificação, claro. Existia também ali uma questão de saúde do povo judeu que estava se formando ali no Antigo Testamento. Mas o porquê que os criadores de porcos davam essa autoridade? Porque eles não obedeceram o mandamento de Deus ali, que era se separar daqueles animais. Então, a gente começa a entrar naquilo que a gente quer trazer nessa noite. Quero que você preste atenção muito sobre isso, né? A autoridade que nós mesmos podemos dar, né? E aí não digo só para demônios, mas para que a nossa vida ela saia do eixo, vamos dizer assim. Às vezes não é quem está à nossa direita, às vezes não é quem está na nossa esquerda, às vezes não é ninguém que está fazendo nada, às vezes somos nós que estamos fazendo, sou eu que estou fazendo, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele vai falar sobre isso, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, né? Porque só leão da tribo de Judá, só Jesus Cristo é o verdadeiro leão, mas o diabo, como leão, ele tenta bramar, buscando alguém para que possa tragar, alguém que dê brecha, alguém que dê autoridade, alguém que escorregue e pise na bola, vamos dizer assim, para que ele tenha esse campo para atuar e para trabalhar.
Temos também aqui os discípulos que acompanhavam a Jesus, né? Embora eles não sejam citados aqui, se a gente olhar para o capítulo 4, capítulo anterior, eles tinham acabado de passar por uma tempestade, enfrentaram uma tempestade com Jesus ali no barco, né? E atracaram e chegaram na terra dos Gerazenos. Embora textualmente eles não apareçam ali, mas nós conseguimos entender que eles ali estavam também. E por último, a população da cidade, né? Que apesar de testemunhar a transformação daquele homem, né? A liberdade que aquele homem recebeu, o poder da presença de Jesus naquele lugar, libertando aquele homem, por tanto tempo escravo daqueles demônios, eles preferiram continuar lucrando ali com a sua criação de porcos, né? Dessa forma, talvez, continuar sendo sujeitos à atuação daqueles demônios naquele lugar, né? Do que ser livre ao lado do Mestre, ao lado do Senhor Jesus, e experimentar também, assim como aquele homem, experimentar na vida deles uma mudança de vida. Então, esses são os nossos personagens, o nosso texto. E quando a gente bate o olho no texto e olha, qual é o assunto principal que nós identificamos? Certamente é a cura daquele homem, né? É a libertação daquele homem. Agora vamos a alguns fatos aqui interessantes também. O homem, o endemoniado, o que ele faz? Quando ele aparece no texto, como é que a gente enxerga ele? A gente já olha para o texto e já vê o endemoniado. Quando Jesus ele coloca o pé na terra, o endemoniado, ao ver Jesus, ele corre para ele e o adora. Ele corre e adora a Jesus. E ele chega e questiona em alta voz: que tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aqui vai um parênteses de Mateus 25, 41, né? Porque vai dizer que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, ou seus demônios. Mateus 25, 41. Então, é bem possível que ele achasse ali, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus já chegou ali para lançá-los no inferno, né? Que era uma legião. Então, nós vemos isso no versículo 6 e versículo 7. Nos versículos 8 e 9, nós vemos Jesus dando ordem para o espírito imundo sair daquele homem, né? E pergunta a ele: qual é o seu nome? A gente já disse, legião é o meu nome, né? Porque somos muitos, né? Para a gente ter uma ideia ali, uma legião de soldados romanos da época tinha por volta de 6.000 soldados, né? Então a gente olha para aquele homem e imagina como ele estava ali sendo maltratado, né? Como poderia ser a vida daquele homem, tamanha quantidade de demônios sobre sua vida. E aí ele vira para Jesus e fala: eu não quero ser expulso desse lugar, eu não posso sair dessa terra, essa terra aqui está boa para mim, né? O ambiente está favorável para mim, está todo mundo fazendo, está todo mundo escorregando, está desobedecendo, tem legalidade, eu tenho autoridade para trabalhar aqui nesse país, nesse lugar. Só que até mesmo os demônios, né, e Satanás, eles conhecem a Jesus, sabem quem é ele e devem obediência a ele. Então a gente vê o texto dizendo que os demônios viram para Jesus e imploram a Jesus para que eles entrassem na manada de porcos. Ou seja, eles queriam continuar naquela vidinha deles ali, eles queriam continuar, versículos 10 e 12, eles queriam continuar atormentando outras vidas. E aí Jesus dá essa opção para eles, permite que eles vão e entrem na manada. Só que imediatamente a manada é lançada no mar, né? E aqui eu trago um pouco para a gente também a história de que a manada foi lançada imediatamente no mar e se afogou e morreu. Será que não seria assim também com a vida daquele homem? Será que aquele homem, se Jesus não chegasse ali, não interferisse ali naquele momento, não seria esse o destino dele, né? Ou o meu, ou o nosso, quando nós erramos? Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Às vezes a gente brinca de ser cristão,
Mas Satanás ele sabe que não tem tanto tempo assim. Então a legião entra na manada e já lança ela no despenhadeiro e eles morrem afogados. Versículo 13. E aí os criadores de porcos, eles ficam espantados e correm para o restante da população da cidade, né? Para anunciar, para falar o que aconteceu. E eles vêm, o resto da cidade vem para conferir. Não é possível. Sabe aquele camarada que estava lá, acorrentado, preso, sem liberdade, atormentado? Pois é, Jesus chegou e libertou. Não é possível. Quem é esse Jesus? Jesus chegou e libertou. Ele disse, sai, e eles saíram. Então todo mundo veio conferir. E aí quando chegaram a Jesus, viram aquele que tivera legião de demônios, sentado, vestido, em perfeito juízo, totalmente transformado. E aí o medo vem de novo na vida daquelas pessoas. E eles começam a empurrar Jesus, começam a insistir com Jesus para que ele fosse embora daquele lugar. Vai embora daqui. Você está mexendo com tudo, você está mudando tudo. A gente não quer isso. A gente quer continuar do jeito que estava. Versículos 14, 15 e 17. E como o nosso mestre, ele é um mestre educado, ele atende o pedido. Ele entra no barco para sair e aquele que for endemoniado imediatamente tenta seguir a Jesus, mas aí Jesus amorosamente diz que não, você não pode me seguir. Mas aí você olha, mas por quê? Aí Jesus olha para ele e diz, volta para sua casa, volta para os seus, vá lá e diz e conta a todos aquilo que Deus fez por você, né? O homem obedece, vai e faz conforme Jesus instruiu. Versículos 18, 19 e 20. Mas antes de Jesus chegar nessa terra de Gadara ou dos Gerazenos, dependendo da sua tradução, né? Eu citei aqui, né? Jesus ele acalma a tempestade antes de chegar. Jesus ele estava na outra margem do mar. E aí decide entrar no barco e atravessar para outra margem, que era a terra dos Gerazenos. Mas no meio do caminho chegou uma tempestade. Jesus acalmou, Jesus repreendeu a tempestade e chegou lá. Marcos capítulo 4, 35 a 41. E depois que ele sai, que ele faz um milagre na vida daquele homem, que ele liberta a vida daquele homem, ele sai. E aí ele já cura a mulher do fluxo de sangue e também ressuscita a filha de Lázaro. O próprio livro de Marcos, no capítulo 5, versículos 21 a 43. E aí nós olhamos para o que Jesus fez na vida daquele homem e perguntamos, será que esse momento é importante, é significante? É só você pensar com a mente daquele homem, né? Que foi totalmente transformado. Mas claro que a gente de fora podemos dizer sim, podemos gritar, com certeza foi significante. Pois no momento que Jesus chegou naquele lugar, a vida dele foi liberta, transformada, e abriu a possibilidade para toda aquela cidade experimentar também essa mudança. Nós vimos que eles não quiseram, mas a possibilidade foi aberta através da transformação daquele homem. E onde ficava a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos? Ela pertencia a Decápolis. Era um conjunto formado por 10 cidades. Por isso, Decápolis, que ficava a 10 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. E tem um aspecto aqui também interessante que boa parte, ou a maioria da população, ela não era judia, né? Por isso ali predominava a cultura grega. Eram chamados gentios. O judeu, gentio é todo aquele que não é judeu, né? O judeu assim chamava todo aquele de outra nacionalidade que não fosse judia, o judeu tratava como gentio. Então, ali a população, a maioria dela, era de pessoas não judias.
E aqui, quando a gente vê essa informação, a gente entende por que Jesus ele não deixou aquele moço, aquele homem, segui-lo imediatamente no barco. Porque, como a gente acabou de ver, a terra não era de maioria de judeus, né? Então, Jesus ele aproveitou a oportunidade para colocar aquele homem como testemunho para outras nações, para outros povos, para que o evangelho chegasse até eles. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Todos esses nomes significam o mesmo lugar, né? Ele é chamado de mar por causa do seu tamanho, muito grande. 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura, mas é de água doce. Por que razão as pessoas estavam ali? Por que aconteceu aquele fato? As pessoas estavam ali para confirmar se aquilo que os criadores de porcos falaram era verdade, se aquele homem foi realmente transformado, né? Lembra de Tomé? Se eu não colocar o dedo, se eu não ver as feridas, né, eu não vou acreditar. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Às vezes pode acontecer de Jesus fazer a transformação na minha vida, na sua vida, ou fazer algo na minha vida e na sua, mas sempre vai ter aquele que vai querer ver, sempre vai ter aquele que vai querer tocar. A libertação ela aconteceu porque Jesus chegou na cidade. Jesus teve compaixão do homem. Jesus chegou na cidade, teve compaixão, expulsou a legião que o prendia. Por que aconteceu isso? Porque o homem olhou para Jesus e viu nele a possibilidade de ser livre. Isso explica porque ele corre para Jesus e o adora. Lembra do cego Bartimeu? Quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando, ele se colocou de pé e começou a gritar, começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falaram: fica quieto, não fala. E ele falava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a libertação daquele homem aconteceu porque ele olhou em Jesus a possibilidade, ou talvez a última, de se tornar uma pessoa livre. Por isso ele corre, por isso ele adora, sem reservas. E como isso aconteceu? Pela palavra de Jesus, pela palavra de autoridade de Jesus sobre os demônios, né? Tiago 2, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que até os demônios eles creem que há um só Deus, eles creem e tremem. A palavra de Jesus é poderosa. Como é que se deu isso? De uma forma imediata. Logo que Jesus libera a palavra, a libertação acontece, a transformação acontece, a porta se abre, a dor vai embora. Então, imediatamente, pela palavra de Jesus, as coisas acontecem e aconteceram ali. Eu quero ler em João, capítulo 4, versículos 49 a 53, sobre isso. João 4, 49 a 53 diz assim: E rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciando-lhe o que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou, ou 1h da tarde. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, quando Jesus ele lança a palavra dele, as coisas acontecem.
Tá, mas e aí? O que isso tem a ver comigo hoje? Vamos lá, alguns pontos. Muitas vezes, nós estamos em situações parecidas com a desse homem e os moradores daquela cidade. Como eu já disse lá no começo, às vezes não é quem está do seu lado, atrás, na frente. Às vezes somos você e eu que nos colocamos numa situação como a daquele homem, numa situação difícil, numa situação ruim, numa situação que nós não queremos passar, mas que nós caminhamos a passos largos. Como assim? Pode ser através de algum pecado que eu cometa, ou uma atitude que eu tome que agrade ao diabo, que me afaste da presença do Senhor. Lembra da desobediência deles? O Senhor tinha dado o mandamento e eles não obedeceram. Então, os demônios ali tinham liberdade, autoridade para trabalhar. Às vezes, deixamos que coisas entrem na nossa casa por diversas maneiras. Esse aspecto aqui caberia muita coisa, mas vamos ficar TV, internet. Não que eu seja contra essas coisas, mas às vezes algumas coisas ali que não eram para entrar, entram na minha vida ou na sua vida. E quando a gente menos percebe, a gente está em situação difícil como desse homem. E aí, essas coisas entram na nossa vida, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. E muitas das vezes a gente só percebe quando a situação está no limite. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? 2 Samuel, capítulos 11 e 12, vai falar sobre Davi, sobre o pecado de Davi com Batseba. Davi, ele adultera, e aí quando ele vê que ela engravidou, ele tenta esconder, trazendo Urias para que se deitasse com ela e as pessoas pensassem que o filho seria dele. Não funciona. Aí Davi olha, então, Joabe, bota lá na linha de frente, onde você sabe que ele vai morrer. Manda matar. Quando ele morre, ele casa com Batseba. O filho deles morre. Deus tinha dito que morreria. E aí, quando o profeta Natan está repreendendo o rei Davi, com a palavra que Deus tinha dado, ele fala uma coisa interessante ali. Que por causa disso, a espada, né, ou seja, a morte, a guerra, a violência, jamais se apartaria da casa de Davi. Davi não morreria, disse Deus, mas tinha essa sentença. E logo a partir daí, em capítulo 13 em diante, entra na família de Davi um incesto. Um dos filhos de Davi tenta forçar a sua irmã, ou meia-irmã, chamada Tamar, Aminon com Tamar. Absalão, que era irmão dela, obviamente não gostou e mata Aminon. Absalão depois se revolta contra o próprio pai, contra Davi, e toma o trono de Davi, seu pai. Davi então tem que fugir. Absalão pega todas as concubinas do rei Davi, todas as mulheres do rei Davi que ficaram, né, e se deita com elas à vista de todo Israel, palavra que Deus tinha dado também através de Natan. Todo Israel viu, né? Deus ele fala para Davi, você fez em oculto, mas eu vou fazer com que essa coisa aconteça e com você, para que todo mundo veja. E por fim, Absalão é morto pelo exército do próprio Davi, embora não fosse vontade do rei Davi. Deu para notar, deu para perceber que, dependendo do que você e eu, nós fazemos ou escolhemos, ou desobedecemos, às vezes, de novo, não é quem está do nosso lado apenas, também pode ser. Mas na maioria das vezes, somos nós que nos colocamos em situações difíceis, em situações que só Jesus pode chegar, interferir e nos libertar. E aí, nós passamos a sofrer como esse homem, espiritualmente, sozinhos, vivendo ou frequentando lugares terríveis que naturalmente nós não frequentaríamos, não buscaríamos, mas estamos tão desorientados que acabamos indo. Nos ferimos de diversas maneiras, assim como esse homem,
vagamos sem destino, sem noção de tempo, hora e lugar, gritamos por socorro, mas ninguém nos escuta, ou aqueles que conseguem nos escutar, como as pessoas daquela população, não conseguiam ajudar aquele homem. As pessoas que nos escutam não conseguem nos ajudar da maneira que a gente precisa. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem a tendência de achar que tudo acabou. O meu caso não tem mais jeito. Já era. E então, o que a gente faz? Baixa a guarda. Se entrega. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente lembra lá da manada, né? Que assim que a legião entrou nelas, procurou o precipício e derrubou. Assim Satanás, ele vem lançando essas coisas em nós, vem nos cegando. Existe a nossa parcela, claro. E aí quando a gente chega nesse ponto de que não tem jeito, já era, tudo acabou, aí você vê as pessoas tirando a própria vida. Aí você vê as pessoas desfazendo casamentos de 15, 20 anos, sem motivo algum aparente, né? A gente olha assim, poxa, você está entendendo? E aí ele chega com a cartada final dele, e aí nos lança no despenhadeiro, nos lança no precipício. Como eu disse, a intenção aqui não é demonizar ou espiritualizar tudo, mas nos alertar que assim como as minhas escolhas podem atrair o poder impactante da presença de Deus, na minha vida, na sua vida, elas também podem me afastar e nos colocar em situações como a gente está vendo no texto. Então, as nossas escolhas, elas são muito importantes. E a gente chega nesse período de que já era, não tem mais jeito, vou baixar a guarda, vou entregar os pontos. Mas aí Jesus aparece ali. Jesus aparece aí na sua casa. E aí ele chega. Ele vem lá do outro lado da margem, né? Quando eu estudava esse texto, eu até brinquei assim, olha assim, Jesus ele estava trabalhando do outro lado da margem, curando, salvando. E aí Jesus decide atravessar para o outro lado. Aí você pensa assim, Jesus vai dar uma descansada. Não, ele já chega e já liberta aquele homem de Gadara. Ele já sai, já cura a mulher do fluxo de sangue. Já ressuscita a filha de Jairo. E Jesus, ele nunca cansa. Jesus, ele está sempre disponível para mim e para você, né? O que Cristo oferece para mim e para você, tudo que ele oferece para mim e para você, ele é. O que Cristo oferece, ele é. Não é como eu ofereço. Eu vou te ajudar nisso e naquilo. E meia hora depois, eu já falhei. Mas o que Cristo oferece para a minha vida, para a sua vida, ele é. Então Jesus, ele atravessa o mar, vai para outra margem, ele enfrenta e acalma a tempestade terrível que estava cercando a minha e a sua vida. Desembarca na terra assolada do nosso coração, onde ninguém tinha pisado ou queria pisar. Olhava e passava distante. Então ele faz tudo isso e nos oferece esperança. O que Cristo oferece, ele é, gente. Cristo oferece para mim e para você esperança, novas perspectivas, liberdade, chance de mudar, transformação, direção, segurança. O que Cristo oferece, ele é. E ele ofereceu isso para aquele homem, e aquele homem entendeu e foi buscar e alcançou. Foi isso que ele enxergou em Jesus. Por isso que ele vai imediatamente a Jesus, corre e o adora. Pois ele conhecia, sabia que Jesus era capaz de lhe proporcionar tudo isso. Então, quando ele vê Jesus, ele não se preocupa com nada. Ele só corre e adora. Será que falta você e eu fazermos isso para que a gente alcance alguma coisa na nossa vida? Só correr e adorar, sem se importar com quem está do lado, sem se importar com o que vão achar de mim? Eu sei que Jesus me oferece essas coisas. Por que eu não busco? Eu tenho a minha escolha, eu tenho o meu direito de escolha. Mas por que eu não busco? E aí, finalizando, e quando nós nos encontramos, você que me assiste, que me escuta, né? Você que vai me escutar futuramente, e quando nós nos encontramos em uma situação difícil,
seja ela qual for, o que nós devemos fazer? Fácil, né? Devemos imitar aquele homem. Devemos correr para Jesus e sem reservas, adorar, suplicar, chorar, confessar, perdoar, pedir perdão, e a lista é grande, e etc, e etc, e etc. Porque nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a sua palavra, conhecemos Ele. Nós também sabemos do que Ele é capaz, o quanto Ele nos ama, e devemos crer que o Mestre está sempre disposto a nos ajudar. Jesus ele está sempre disponível, de novo. Porque Ele nos prometeu que estaria sempre conosco. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou para sempre. Ele também nos disse para que nós tivéssemos coragem. Esse é um dos versículos que eu mais gosto. João 16:33, ele nos disse para que nós tivéssemos coragem, porque nós venceríamos com ele as nossas aflições. Jesus ele não engana ninguém, e aqui eu aproveito para falar um pouquinho sobre isso. Existem algumas coisas errôneas que se falam quando você abraça Jesus, quando você aceita Jesus, quando você vem para o Evangelho. Sua vida não vai ser um mar de rosas, não vai ser. Esquece isso, não vai ser. Mas eu digo uma coisa para você. Pode vir que vale a pena, porque Jesus ele nos disse que nós venceríamos as nossas aflições junto com Ele, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos o mundo, as aflições. Elas virão, nos aperfeiçoarão, nos aproximarão de Jesus, de Deus, mas elas não deixarão de existir. Por que elas não deixarão de existir? Por tudo isso que a gente está falando nessa noite, porque normalmente somos nós a própria causa das nossas aflições, né? Satanás ele tem a parte dele, né? Mas não estou aqui para defender a Satanás, mas um exemplo prático e que eu escuto muito as pessoas dizendo é que, poxa, o meu dinheiro não dá para nada, o meu salário é muito pouco. Um exemplo bobo é quando você vai olhar mais profundo, aquela pessoa não sabe administrar o dinheiro que ela tem. Muito ou pouco, se ganhar 1.000 não vai conseguir administrar, se ganhar 50.000 também não vai conseguir administrar. E você olha assim, e aí a culpa é de quem? É de Satanás? Ou é a culpa de Deus que tinha que dar 100, deu 50.000? Não, eu que não estou administrando direito. Compreende? Sou eu. As aflições virão, mas para nos fazer crescer, para nos aproximarmos de Deus, porque, infelizmente, essa é uma das formas, talvez a única forma que nos aproxima de Deus. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos perdidos, quando nós não sabemos mais o que fazer, a gente espera chegar no ponto de entregar, de baixar a guarda, de achar que acabou, já era, para procurar a Jesus. Não, Jesus está sempre disponível. O que Cristo oferece, Ele é. E as aflições, todas elas que virão, nós venceremos em Cristo Jesus. Porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você e eu, nós nunca podemos deixar de crer que o poder impactante da presença de Jesus, ela pode nos transformar totalmente. Você pensa aí com você agora, eu penso aqui, naquela situação que a gente acha, eu, você, nós achamos que não dá, mas para Jesus dá. O impossível dos homens é possível para Deus, né? Nas coisas mais simples, né? Às vezes eu fico ali assistindo aqueles vídeos ali de um bebê se formando no ventre. Por mais que a gente procure, por mais que eu procure explicação médica, por mais que eu converse com um médico da família e tal, né? Até os médicos eles chegam a determinado ponto, mas eu fico ali olhando e, olha, formam-se ossos dentro do ventre da mulher. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, a presença impactante do Senhor Jesus em nossas vidas, ela pode nos transformar, nos libertar e nos usar para alcançar as vidas que estão ao nosso redor. Mesmo que você e eu
achemos que temos uma legião de problemas e impossibilidades, Jesus olha para mim e para você com a certeza de que nós temos uma legião, sim, de potencial. Todos nós temos. Jesus, ele olha para nós e vê o nosso potencial. Ele não olha para nós e vê a nossa fraqueza ou que somos pecadores, pois ele pagou o preço na cruz, mas ele olha para a gente e vê a legião, a quantidade de potencial que nós temos. Afinal, ele nos criou, ele nos salvou e colocou dentro de mim, dentro de mim e de você que me assiste nessa noite, o Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em mim e em você. Então, creia sempre no poder transformador e libertador da presença de Deus na sua vida. Você que me assiste, você, meu irmão, meu amigo, fique com essa palavra, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, irmãos, para a gente poder encerrar. Você na sua casa também, ore conosco. Leve seu pensamento a Deus. Pense naquilo que te aflige nesse momento, né? Como eu disse, Jesus, ele não promete virar uma chave e a sua vida se tornar um mar de rosas, mas ele te dá esperança. Ele te possibilita mudança, se você quiser, se eu quiser. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, te agradecemos pelas vidas, ó Deus, que foram alcançadas nesse momento aqui ao vivo, pelas vidas que serão alcançadas também. Deus Santo, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, ache, Senhor Deus, terrenos, ó Deus, férteis, ó Deus, para que, ó Deus, cresça, ó Deus, e dê frutos, ó Deus, e que vidas, Senhor Deus, se acheguem para ti, ó Deus, pela pregação da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que nos assistem. Obrigado pela Igreja de São Lucas, ó Deus, que mantém suas portas abertas, divulgando o teu evangelho para toda criatura. Louvamos o teu nome por tudo. Amém.